Que é pino de airbag. Então você vai aprender um negócio muito massa. Quando você bate o carro, se o pino do airbag fizer isso aqui, ó, amassar só um pouquinho, não estoura. Depende da velocidade, não estoura. Se bater um pino com o outro, fica só esperando agora. Mas se a batida for forte, faz assim, ó. Quando faz isso, faz o quê? Pancada na sua cara. Bum! Pancada na cara. O que é a pancada na cara? Quando os 3 pinos se conectam. Isso aqui é a parada de acionamento de airbag. Então a batida devagar talvez encosta um pino no outro. Fica um tris. Eu não sei se você sabe, tem alguns carros que ficam próximo de disparar o airbag. Aí eles estão dirigindo, né, Kleber? Do nada o airbag explode. Porque ficou pertinho. Aí uma trepidação, uma torcida na carroceria, um negócio faz assim no airbag. Ó. Aí o cara do nada, esse airbag explodiu sozinho. Foi porque ele tomou pressão uma outra hora. Assim é a sua vida. As coisas que você ainda não conseguiu são os pinos do airbag que ainda não tocou um no outro. Quando tocar, vai explodir. Quando você saltar de paraquedas, você tem que catar aqui, ó. Aí você fica olhando, mano, é triste. Parece uma eternidade os 5 segundos. 1000 pés para ele abrir. O dia que eu saltei a primeira vez sozinho, eu saltei. Eu só ficava pensando, abra, em nome de Jesus. Aí eu fui soltar o paraquedas, soltar, né? Aí eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu tinha dado 4 saltos sozinho. Sozinho não, com uma pessoa. No meu salto sozinho. Eu não fiquei olhando ele. Eu só segurei aqui. Ao invés de olhar para cima. É uma agonia esses 5 segundos. Eu fiquei orando em línguas e curtindo a queda e olhando. O Senhor é bom demais. Eu fiz uma oração de uns 10 minutos, mas era só 5 segundos. Não foi de medo. Eu falei, eu não quero saber disso. Esse trem vai abrir. Mano, na hora que esse trem abre, é a melhor sensação da terra. Aí você pega no badoque. Tá lindo, células funcionando. Vira para a direita, freia primeiro. Direita. Bora governar nos ares. Meu momento ali foi só orando em línguas e curtindo aquilo. Aquilo lá é uma governança que eu nunca imaginei ter. Sabe por quê? Que eu já falei, de pé junto assim. Nunca vou mexer com isso. Nunca vou fazer isso. Quantas coisas que eu falei que eu nunca ia fazer e eu acabei fazendo. Porque eu falava que não ia fazer porque eu não governava sobre aquilo. Eu não abro mão de governar sobre nenhuma coisa. Eu vou governar sobre tudo que eu quiser. Eu não vou governar sobre o que você quer. Eu vou governar sobre o que a minha alma precisa para ir para o próximo nível. Então, quando você descobre o porquê da caixa de comando, lá dentro da caixa de comando tem um problema. Tem muitos significados lá. E nós vamos trabalhar isso aqui agora. Qual que é o probleminha da caixa de comando? Tem muito significado lá. E o significado está errado. O significado errado dá resultado errado. Significado errado. Abre aí o Telegram. Significado errado dá resultado errado. Quem tem filho aqui presencialmente? Levanta a mão. Tá. É o seguinte. Você tem filho. Ele tem certeza que você é um dicionário. Absoluto. Porque ele fica até os 12 anos de idade perguntando por quê, por quê, por quê, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que significa, o que significa? O que você é para o seu filho? Uma máquina de significado. O que significa isso? Quem dá o sentido para nós são as pessoas que nos criaram. Eles dão sentido. Então você está sendo criado, e alguém fala, mas essa pessoa ela é rica? Aí você fala assim, ó, todo rico é nojento. Aí instala um significado no cérebro. Rico é igual a nojento. Aí começa o significado. Fala daqui, fala dali. O que é aquilo na cabeça da pessoa? Uma verdade absoluta. Ninguém entra ali naquela cabeça. A não ser que ela troque o significado. Então, o que é o grande lance do dia de hoje? Vou te explicar um monte de coisa. Vai ter o desbloqueio, vai ter a doideira. Hoje o dia é troca de significado. O que as pessoas se esforçam com marketing? Dar um significado para um produto.
Se você entender isso, como é que funciona no brand, você precisa criar um significado para a pessoa. Quando você cria esse significado, o que vai acontecer? A pessoa, pelo significado, ela toma uma decisão. O que significa? Qual que é o símbolo disso? Então, se eu falo de dinheiro para você e te dá uma repulsa, você tem um significado errado do que é dinheiro. Você fala para uma pessoa que foi treinada assim, ó. Pensa alguém a vida inteira com esse significado. Ó, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você acabou de ouvir isso, né? Entrou no seu coração. Qual que é o significado de riqueza? Não vai entrar no reino. Aí o outro fala: o jovem rico amou tanta riqueza que não quis dar aquela riqueza e não andou com Jesus por causa disso. Aí você pega mais um versículo, aí você fala: a riqueza é pecado. É só um significado que alguém te contou. Vamos trabalhar esse significado? Quando eu entrava na viração do dia, fechava os portões de Israel, de Jerusalém, né? E aí o que acontecia? Tem uma fenda na rocha, que é uma porta pequena, chamada agulha. E a agulha é o seguinte: você chegava depois do horário, não abria mais as portas da cidade. Você tinha que passar por essa fenda baixa. O camelo foi usado no exemplo porque ele é o animal que tem a cervical mais densa, mais dura e que menos consegue baixar. E é um grande animal da época, né? Que atravessa deserto, é um tanque de combustível que trem. Então, dá para baixar a cabeça de um camelo e passar lá? Dá, só que tem que maltratar ele, porque ele não baixa. Mas se você amarrar uma corda, vir com 3, 4 homens, você força a cabeça dele para baixo, aí ele passa. Então ele falou, é mais fácil. Ele não falou que é impossível como. Se você forçar um camelo, se você forçar um tolo, ele passa, tá? Então por que tem essa expressão? Ele está falando, o rico, ele se ampara na riqueza, assim como um camelo se acha o bonzão, porque sua cervical é a mais dura, mais densa. Ele está falando que a pessoa precisa curvar a sua cabeça para o Senhor, e o rico, num contexto, ele confia na riqueza, a cervical dele é a riqueza. Se você der conta de fazer isso aqui para o Senhor, você pode ter 1 trilhão, você vai reinar. O problema está em curvar a cervical. Aí você descobre isso e fala, mentira, era isso? Era. Vamos pegar o outro significado do jovem rico. O jovem rico ia ser discípulo de Jesus. Ninguém sabe o nome dele, porque nem tem que saber o nome de quem não aciona o propósito. Não vai ser contado no reino por causa disso, foi por causa da grana. Ele chegou em Jesus e falou, bom mestre, Jesus adorou dele, bom é só Deus. O que você quer? Ele, eu cumpro os 10 mandamentos. Sério que você cumpre? Jovem rico significa herdeiro. Você cumpre os 10 mandamentos? Cumpro. Então vamos testar o número 1 então. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu olhei em você e vi que você ama Mamon, que é o Deus do dinheiro. Como você está com essa treta? Vamos dar um significado para isso? Você não é rico? Se você é rico, dá tudo que tem para os pobres. Primeiro, quando você dá riqueza para pobre, o pobre come ela inteira e acaba com ela. Acaba com aquilo. Mas era para mostrar para ele, você é rico mesmo? Sou. Então me segue e vamos construir tudo de novo. Não. O cara falou que cumpriu os 10 mandamentos, quando foi testar o primeiro ele caiu fora. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Amo. Então foi ele que te deu a riqueza ou foi seu pai na terra? Porque ele é o herdeiro, né? Ele virou e ficou com medo, falou, não, a minha riqueza está no que meu pai da terra me deu, não o que meu pai celestial pode me dar. Pegou o camelinho dele e foi embora. Resumindo, ninguém sabe o nome desse homem. Se a riqueza dele era tudo que ele tinha naquele camelo, ele era pobre. Ele era tão pobre que ele não conseguia ver nele a possibilidade dele crescer. Ele só ficou com aquilo que o pai dele deu. Dali para frente eu acho que ele foi empobrecendo. Porque se ele entendesse que ele estava na frente da riqueza em pessoa, que é Cristo, ele tinha assinado uma promissória 10 vezes mais do que ele carregava. Pode me pôr com dívida, que eu vou te seguir. Aí você pega uma história, cria um significado. Aí você pega a outra, cria um significado. Aonde você vai parar com isso?
Fala com a boquinha, todo mundo que está assistindo, em algum lugar da terra. Fala com a boca assim, ó. Eu sou fruto do significado que eu carrego. O que eu tenho que fazer na vida agora? Virar um profissional de novos significados. Trazer novos significados. Quando você começa a trazer novos significados, o que vai acontecer? Esses novos significados, eles vão mudar a sua realidade. Eu lembro quando eu cheguei em Alphaville a primeira vez e vi um castelo. Eu falei, não tem lógica uma casa dessa. Eu nunca vi isso com os meus olhos. Depois eu fiquei amigo do dono do castelo. Entrei no castelo, eu não acreditei. Isso aqui é ridículo. Aí numa noite o cara conversou fiado lá. Eu quase comprei o castelo dele. Eu só não comprei porque é velho demais. Eu não entendo como é que em 1 ano e meio minha cabeça mudou desse tanto. Quando eu cheguei foi a primeira coisa. Depois eu virei amigo do cara. Ué, mas é tão bobo assim. Aí o cara, faço pra você o quê? Eu falei, tanto? Esse tanto eu pago. Aí ele deu uma amarelada. Aí eu falei, esse trem é velho demais, vou deixar isso pra lá. Eu não entendo como é que minha cabeça mudou desse tanto. Fala assim comigo. O significado foi trocado. Quando você troca o significado, acabou 24 horas lá em Dubai. Eu troquei tanto significado na minha cabeça. Liga o relógio assim, ó. Fiquei 24 horas. 24 horas lá dentro. Talvez eu tenha trocado uns 30 significados. Minha cabeça fez assim, ó. Tem gente que fica 5 anos na faculdade. Eu fiquei 24 horas em Dubai. Investi R$200 mil em 24 horas para estar lá. Tomei decisões, fiz negócio e minha cabeça fez assim, ó. Troca de significado. Eu passei mal. Quando você vai para uma cultura diferente, você troca significado. Quando você vai ouvir alguém que está numa frequência acima da sua, você vai trocar significado. Mas quando você ouve gente mais ralé que você não troca significado. Você só reforça significado negativo. Para trocar significado tem que ser com gente acima. Porque se está acima, tem significado diferente do seu. Olha que coisa mais doida. Se a pessoa trafega numa frequência acima da sua, eu te garanto, não carrega os mesmos significados que você. Moço do céu, pega isso. Olha esse código. Se você olha para baixo e vai descer os 10 andares em significado, o máximo que vai fazer é reforçar os piores que você tem. Agora, se você começa a olhar para os de cima, tem que trocar o significado, senão você não sobe. Não vai. Lembro o dia que eu falei assim, não sei se eu compro avião. Um piloto falou para mim assim, ó, as pessoas que você vai encontrar no hangar pagam o avião. Eu falei, quê? Como que um piloto está explicando isso? Ele não tem avião? Ele falou, você não entendeu o que eu falei. Você está preocupado com a despesa do avião, não está? As pessoas que você vai topar nos hangares vai pagar seu avião. Eu falei, não faz sentido isso. Não é possível que um cara está me dando um conselho desse. Eu comprei um helicóptero num dia. No meu primeiro voo, eu fiz 3 negócios. Eu saí no helicóptero, desci, fiquei sócio de um cara, sócio do outro e sócio do outro. Eu não sei te explicar. Pagou helicóptero no primeiro voo. E eu juro por Deus que eu não saí para fazer negócio. Eu só queria saltar de paraquedas. Só que no dia que eu saí para saltar, quem estava lá? Um dos recordistas mundiais de salto, é meu amigo. Uai, você está aqui? Tô. Eu falei, vamos jantar comigo lá no meu resort? Aí ele falou, vamos. Chegou lá, não falou nada. Ele só abriu um livro e falou, eu quero que você seja sócio nesse negócio meu aqui. Eu olhei e falei, credo. Eu não saí hoje para fazer negócio. Esse é um problema. Subiu a frequência, trocou o significado. Aí você está no lugar, esse cara não estava caçando um sócio também, mas ele me viu. O outro me viu, o outro foi no helicóptero comigo. E aí, mano? Tem coisas que vai acontecer só se você estiver trafegando na frequência X. Não vai acontecer de outro jeito. Felizmente é de jeito a vida. Fala de novo, eu vou trocar os significados. Então tá bom, você vai trocar os significados, vamos descobrir eles aqui no cérebro. É isso aqui o nome deles, ó. Drivers. Drivers mentais. O que é um driver? Um driver
é um significado. Se você tem um driver mental em relação a Deus, que Deus é mau, você não vai conseguir desfrutar dele nunca. Quem aqui já perdeu parente? Levanta a mão. Possivelmente você tem um problema com isso. Porque você ficou impotente. Você ficou envergonhado com Deus. Porque Deus não te ajudou na hora que você pediu. Vários de vocês que levantaram a mão culpam o Senhor. Vários. Tem gente fazendo assim, não. A maioria sim. Porque você pensa, por que Deus levou? Se você trocar o significado, você vai falar assim, que bom que Deus levou, porque é Ele que sabe de tudo. É tudo sobre o significado. Um coração grato é muito diferente. Deus levou, levou. Eu confio nele em todas as coisas que Ele faz. Você não está entendendo. Alguém que tem significado, quando alguém está perseguindo você, você coloca o significado certo. Você pensa, estão querendo só comer alguma migalha que cai da minha mesa. Pode pegar todas. É bom que eu nem preciso de limpar. Pegou essa aí, doutor? Se as pessoas querem comer da migalha que cai da mesa, é bom que eu não preciso nem gastar energia para varrer. Vai ficar limpinho o chão o tempo todo. Não importa com isso, deixa cair da mesa. Você vê que tem muita gente, faz de propósito assim, ó, porque tem demais. Vai jogando uns bolinhos para eles. Vai empurrando. Fala, não, vou deixar você comer sua migalha, você está com fome, come mais. Aqui tem muito. Um novo significado, igual eu falei nas 12 tribos, um novo significado é quando alguém deve você e você transforma a dívida dela em oferta. Isso é um novo significado ou não? Eu vou te falar, minha vida é descobrir significado. Então quando eu vejo uma pessoa que está querendo me dever, eu falo, vai dever que jeito? Você está com a oferta, vai embora em paz. Um dia, um amigo meu foi assaltado, e ele é muito nobre. O cara falou, me dá isso aqui. Aí ele pegou, acho que era o relógio. Aí o bandido estava indo embora. Ele falou, ô moço, volta aqui. Aí o bandido, o que é? Deixa eu te dar um dinheiro também. Ele tirou. Isso aqui não é roubo não, eu estou te dando. Você precisa. O bandido olhou, pegou o dinheiro. Obrigado. Caramba, mano. Deixa eu te falar. Quem que governa sobre uma pessoa dessa? O bandido já tinha ido embora, moço. Não, volta aqui, deixa eu te abençoar. Se alguém roubar você, faça uma oração para essa pessoa. Fala assim, é a última vez que você roubou, porque você roubou alguém próspero. Então você está proibido de roubar a partir de agora. Você vai se foder, você vai ser abençoado por causa disso. Só que aí, você dá conta de fazer isso na hora? Eu não acho justo! Para com isso, moço. Abençoa. Pablo, nós vamos abençoar o ladrão, vamos, porque ele não vai roubar mais. Ele mexeu com a pessoa que não podia mexer, ué. Se lascou, mexeu com você, é o último roubo dele. Porque ele vai pegar aquele negócio e não dá conta de desfazer, ele vai ter que receber aquela energia. Aí você mentaliza assim, ó. O ex-ladrão dando testemunho, você mentaliza. Pode levar, só que você vai ser abençoado com isso. Pablo, mas as coisas que você fala parece que quebra a lógica. Quebra a lógica da terra, mas é a justiça do reino. Porque um ladrão lá na cruz entrou no paraíso e alguns de vocês não iam entrar se não aprendesse. Não tinha lógica nenhuma ele pedir para acessar o reino. Foi assim. Ladrãozão na cruz. Tinha um do lado de lá. Opa! Tinha um do lado de lá. Esse sofazinho está desde o metro de P1, para vocês saberem. Ele está quebrado lá de lá. Ele é resistente. Paguei R$1.000 na Tok Stock. Ladrão aqui só rindo. O outro está olhando e falando, mano, eu já estou lascado. Se esse cara não estiver falando a verdade, não vai mudar nada para mim. Mas se ele estiver falando a verdade, vai mudar tudo. Presta atenção nesse código. O debochado não está nem aí. Mas o ladrão lá estava assim, mano, eu não escapo daqui. Eu estou achando que esse cara parece que nem é condenado pelo que ele está falando aí. Só fala doideira. Eu vou correr um sério risco. Eu vou assaltar ele. O ladrão estava com a pistola assim, ó, pregado na cruz. Falou, Jesus, olha aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aí Jesus, como é que é? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou, mas vai querer assaltar o reino? Você não governou na terra, mano. Alguém fala, não está escrito de jeito, mas está escrito assim, ó. Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Você vai escrever assim, ó. Paraíso é igual a salvação. Reino é questão de governo. Ele não aceitou o ladrão lá no reino. Pode ler aí, ipsis literis. O ladrão está pedindo pelo reino. Jesus fala, você vai entrar no paraíso. Um ladrão estava lá, vai para o inferno de boa. O outro virou e falou, eu estou aqui agora. Eu vou pedir o reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, não. Você vai estar comigo no paraíso. Salvação é uma coisa, reino é outra. Por que um monte de pastor fica me cobrando? Prega a cruz, prega a salvação, prega não sei o quê. É porque eles não entenderam que alguns são chamados para uma obra e outros são chamados para outra. Eles ficam loucos. E os que cobram que alguns façam aquilo que ele não está fazendo, ele precisa de pôr para fora para ver se o sentimento de culpa dele acaba. Só que a salvação é nível 1, a graça é nível 2, o reino é nível 3. Você tem que saber disso. E a melhor coisa de todas é você ver um crente de 30 anos, 40 anos que não sabe disso. Porque ninguém nunca pregou para ele. Aí você pergunta, por que você não sabe? Ninguém nunca pregou. A Bíblia tem 2000 anos que está aí, o Novo Testamento. Está escrito. Mas essa revelação é nova. Mentira. Tem 2000 anos que está escrito. Você que não quis ver. Porque o grupo que você andava ficava na frequência só de não vamos para o inferno. Esse é o significado de um monte de gente. Foi por que você foi procurar Jesus? Para não ir para o inferno. Deus me livre. Aí você fala, amigo, a salvação ela é gratuita, ela é mediante a fé, ela precisa ser acessada assim. Ela te dá o acesso ao próximo nível. Ah, mas que próximo nível? Eu só quero não ir para o inferno. A cabeça das pessoas é assim ou não? Esse é o nível 1, filho. Vamos para o 2. Vive pela graça. Experimenta o favor de Deus. Pablo é mó inteligente, Pablo é mó networker, Pablo é mó um monte de coisa. Amigo, se não fosse o favor de Deus, não ia ter chegado até aqui desse jeito nunca. Não tem como, não tem algoritmo que suporta isso. Pablo, mas você é esforçado, vai se acordando cedo. Eu também vejo, o padeiro acorda antes de mim. Pablo, eu vejo você fazendo exercício físico. Ixi, tem muita gente aí muito mais forte que eu nisso aí. Não, Pablo, é porque isso é mão de gestão. Ei, mas tem um tanto de gestor de grandes empresas que deve estar de 10-0 em mim. Pablo, por que você está fazendo isso? Porque eu estou te falando. É no nível 2 que você experimenta o favor de Deus. Na salvação você só fica tremendo por causa do inferno. Você nem ama estar com ele. Você fica feliz de não ter ido para o inferno. E é muito interessante quando alguém cobra. Por que você não prega a mensagem da cruz? Que a cruz está vazia. Porque ele ressuscitou. Porque ele mandou o Espírito Santo. Porque eu não preciso ficar falando o tempo inteiro disso. Já tem 2000 anos que a galera está falando disso. A gente precisa de fazer. Entra na graça. Descobriu a graça agora? Reina. Só que quem que vai entender esse significado de reinar? Na coxa de Jesus está escrito o nome. O que está escrito? Rei do quê? Está escrito rei meu. Rei meu. Eu lendo. Não é o outro lendo não. Se você ler, está escrito Rei dos Reis. Eu quando leio, eu olho na coxa dele, está escrito Rei meu. Depende de quem lê. Quem é reinante sabe o que está escrito. Quem não é falar, está falando de reis aí. Deve ser do Salomão, do Davi, de outros caras. Fala com a boquinha assim, você. Eu sou um rei ou uma rainha na terra. Fala. Ele é rei dos reis. Dos sacerdotes. Eu sou do sacerdócio real. O que está escrito lá é falando assim, ó. Chegou seu rei, meu filho. Nós vamos tocar o terror literalmente na terra. Só que quando você não tem compreensão disso, você fica só com medo. Então é muito simples. Nível 1, você vai escrever aí. Nível 1, salvação. Nível 2, graça. Nível 3, reino. Nível 4, vamos descobrir. Depois que acabar o milênio. Ponto. Salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Acesso ao sangue, acabou. Não tem chance, nem por comportamento, nem por pecado. Você não entra no inferno mais, nem se você pedir. Não entra.
Ah, mas um monte de pastor acredita que perde a salvação. É porque eles acham que Deus é igual a eles, com os membros. Pecou, nós vamos te tirar daqui. Deus não é assim. Ou é pelo seu comportamento. E aí você tem que ser bom o suficiente para ser igual a Jesus. Você não dá conta. Só ele que não pecou. Então, se só um não pecou, é ele que tem autoridade para te atravessar desse portal. Lembra? Deixa eu te ensinar um algoritmo. Se você for alguém que para entrar no céu depende do seu comportamento, não tem como você entrar, é impossível. Sim ou não? Nenhum de nós. Então vamos fazer o seguinte. Então esquece, não tem como entrar. Não tem como mesmo, está anulada a possibilidade. Beleza. Alguém que desceu do trono e falou, não, eu vou viver uma vida sem pecado, eu vou resolver o problema, eu fui lá e resolvi. Esse é Cristo. Aí ele fala, pega na minha mão, pode vir. Era impossível você fazer isso. Ainda continua impossível você fazer isso. Mas ele falou, pega na minha mão. Eu sou a ponte para você chegar no Pai. Ponto. Fala com a boquinha assim, a salvação não depende de comportamento. Não depende de resultado. Depende de um sacrifício puro. E já aconteceu. E eu já acessei. Os que estão aqui online, libera aqui para mim o Telegram. Todos vocês que não fizeram isso formalmente, vocês vão fazer isso agora. Não acontece isso no método IP, só para você saber. Mas como tem muita gente assistindo, muita gente. Se for seguir pelo menos uns 70% de todos os QGRs, se estiverem assistindo agora, estão assistindo. Queria pedir para vocês fazerem stories para eu ver vocês aí. Vou repostar, peço para minha equipe fazer vários vídeos mostrando assim, ó, vários QGRs assistindo o método IP, tá? Faz isso para mim, que eu quero ver vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês que nunca fizeram isso, vocês vão fazer aí no QGR de vocês agora. Você vai fazer na sua casa, quem estiver em casa. Aonde você estiver. Tem gente que está sentado na beira da estrada com o celular na mão, assistindo esse negócio. Você que nunca fez, você vai fazer a sua primeira vez, para te dar acesso. Pablo, que acesso? Acesso é uma coisa que não tem volta. Acesso à salvação. Deve ter mais ou menos umas 150 mil pessoas assistindo agora. É. Você vai escrever e vai falar assim, ó. Eu acesso o sangue de Jesus. Ele me livra de toda culpa, de toda condenação. Eu não vou para o inferno, mas eu vou entrar nos seus braços de amor. Fala assim, eu abro mão de querer alcançar a eternidade pelo meu comportamento. Eu aceito a oferta do seu sangue. Fala assim, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu governador, meu amigo, meu advogado. E eu não abro mão disso. Fala assim, eu desfruto sem acusação da salvação. Eu acesso o nível 1 e não volto atrás, porque não existe essa chance. Todo mundo escreve assim, eu acesso o sangue de Jesus, Ele que me restaura, Ele que me cura. Todo mundo escrevendo, escreve isso, eu acesso o sangue de Jesus, eu acesso a salvação que está nele. Pessoal, ajuda aí, ó, a equipe. Tem gente escrevendo que ainda não está conseguindo acessar lá. Hã? Faz o seguinte, taca esse link aí, não deixa esse povo sem assistir não. Vai dar treta aí, um monte de gente não está assistindo. Deixa o pau quebrar aí. Então presta atenção. Um monte de gente escrevendo isso aí pela primeira vez. Quando você faz isso, o triste é um monte de gente que nem está com o celular na mão, estão só com um telão assim assistindo. Ou uma televisão, sei lá onde eles estão. Vocês vão ver depois nos stories. Quando você faz isso, você sai da condição de não salvo para salvo. Vocês querem que eu explique a diferença de salvação e reino? Então tá. Pensa num prédio. E do lado de fora desse prédio está acontecendo mortes. Sem parar. Qual que é o desejo da pessoa? Ela não quer morrer. Ela não quer morrer. Morrer é um inferno.
é a morte eterna. Ela quer entrar dentro desse prédio. Tem um porteiro nesse prédio. Há 2000 anos atrás tinha um só porteiro, Jesus. Você acabou de ser salvo por ele, pensa ele te dando um abraço. Aí você fala, eu estou salvo, obrigado Jesus. Aí ele pega nas suas duas mãos, olha nos seus olhos e fala assim, ó, eu vou para a festa do reino. Você pode ser o porteiro do meu lugar? Aí você fala, como você me salvou? Eu vou ser o porteiro. Aí Jesus fala, ó, estamos juntos até depois do fim, hein? Eu vou lá, vou sentar no trono do meu pai, mas eu vou descendo, você vai tocando aí a portaria. Você quer anotar um código? Aí você fala, quero. Quando entrar um próximo, você dá para ele a autoridade de porteiro e vem comigo para a festa. Fechou? Aí você fica lá na portaria, só que aí vai entrando um monte de gente. Senta lá na portaria e fica assim, ó. Oh, obrigado por você ter me salvado. Você é meu mestre. Falando pro porteiro. Não, eu sou só o porteiro. Seu mestre está lá na festa, sobe. Não, eu estou sem roupa. Não, eu não posso. Eu já estou salvo. Olha, só de não estar. Olha lá morrendo um monte de gente. Só de não estar na rua eu já estou salvo. Eu não quero saber de festa. Amigo, a função de porteiro tem que durar só um dia. No outro dia é só para a festa. Jesus passou a portaria para os 12. Os 12 passou para os 40. Os 40 passou para 400. 400 passou para 1000. 1000 passou para 10 mil. 10 mil passou para 100 mil. 100 mil passou para 1 milhão. 10 milhões. 100 milhões. 1 bilhão. 2 bilhões. E foi embora. Quem são os porteiros? Os que decidem ainda se vai entrar ou não. Você acredita que tem porteiro vagabundo que fica segurando a pessoa, deixa eu entrar? Não, só se você largar esse pecado seu. Ou porteiro, filho de uma égua. Jesus não falou para você abrir isso aí, se a pessoa está certa ou está errada. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu que vou te aliviar. Deixa entrar. Há um monte de religioso, não, você é homossexual, você não vai entrar. Deixa entrar do jeito que tiver. Abra essa porta, caramba. Aí eles ficam, não, vamos avaliar aqui. Não, você não vai entrar, você não serve. E a pessoa morre. Paga muito caro. Ninguém tem que virar porteiro profissional no reino. Tem que treinar o próximo porteiro para você dar o pé. E aí a galera fica presa no nível 1. Eu decido se você é salvo ou não pelo seu comportamento. E não é. Abre a porteira. Passou? Fecha. Treinamento de porteiro. Tchau. E sobe para a festa. A boa notícia é, a festa estava acontecendo na cobertura. Só que ela está invadindo todos os andares. Eu posso assegurar uma informação para vocês. Vocês querem saber ou não? Está no andar 1 a festa. Era 500 andares. Não, melhor. 2000 andares. Começou lá no terraço. Lá na cobertura. Já desceu todos os 2000 andares. A festa está no primeiro andar. Mais um andar, o pau quebra. Aí manifesta o reino. Desce todo mundo do prédio, abre e fala, ó, você que já foi porteiro, vai governar na Venezuela ou você vai governar aqui em São Paulo? Você vai governar ali, você vai governar. Vai sair todo mundo de dentro do prédio. Aí vai ser um negócio, mas que é isso? Mas estava escrito. No Apocalipse 2,26 está escrito, te darei autoridade para governar sobre as nações. Aí você fala, quê? Em Apocalipse 3,21 está escrito, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Jesus que falou. Nível 2 é entender que é tudo pela graça. Nível 3 é um momento assustador de governo. Anota, nível 1, salvação. Nível 2, graça, governo. Alguém fala para mim assim, mas a graça vai acabar? Vai. Se você não desfruta da graça, passou o tempo da graça, a graça vai ser tão pesada para você que você vai ser uma piada. Lá em Provérbios fala que a sabedoria vai tirar a onda da sua cara. Ela está gritando hoje, gente tola, sai pelas esquinas chamando. No final ela vai tirar sarro da sua cara, porque você não ouviu. Pablo, e aí? Aí é o seguinte, não tem ninguém que pode ser envolvido com as coisas que eu estou fazendo se não for para reinar. Nível 3.
Quem são os perseguidores dos reinantes? Vocês querem saber ou não? Não é os não salvos, são os salvos. São os porteiros. Olha o porteiro sentado na portaria, vendo você lá em cima reinando. Baixa esse som! Aí senta 2 porteiros, era para ter só um no prédio. Aí senta 2. Você acha justo esses caras morar numa cobertura tão rica dessa? Aí ao invés de um falar assim, mas tá liberado pra gente ir? Eles ficam falando, é injusto. Aí era só uma pergunta, quem te impediu de subir na festa? Ninguém. Não, amigo, sabe por quê? É porque o sonho dele era ser porteiro. Quando ele conseguiu ser porteiro, ele acha que é a profissão dele. O propósito era subir na cobertura e reinar. E ele quer ficar na portaria, sentado, enchendo o saco, igual seu porteiro. Fala assim comigo. Eu sou um porteiro de um dia de profissão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi a ser piloto de corrida. Você sabe o que eu quero? Eu não estou nem para pilotar mais. Eu aprendo, eu multiplico isso e ensino os outros. Que a gente está ensinando pessoas a serem pilotos. Aí eu criei uma categoria. Não existe nenhum tipo de atividade que eu queira ser tão profissional naquilo para dar minha vida naquilo. Eu faço algo, depois que eu faço e fico bom naquilo, eu treino outras pessoas e faço assim, ó. Até a próxima, pessoal! E acabou. Não tem isso. Eu fui ficar bom em mexer com o livro. Eu faço todo mundo ficar bom nisso. E sai disso. Fui pilotar. Beleza? Ficou bom? Ficou. Tchau. Ah, mas você não vai correr esse ano? A hora que eu quiser. Vai ter um dia que vai ter a corrida e meu carro vai ficar lá parado. Tanto faz para mim. Eu não quero ser profissional de portaria, meu filho. Eu quero governar sobre as corridas. Eu não quero ser piloto de corrida. Uma vez eu quis ser piloto de avião. Hoje eu tenho meu próprio avião. E já tirei meu número da ANAC. Vou pilotar tudo. Mas não vou prestar serviço nem um dia, nem para ninguém. Por quê? Porque eu só quero governar. Eu não quero ser porteiro. Lá, Pablo Marçal, sair na Folha de São Paulo. Pablo Marçal fala mal dos porteiros. É duro. Até te dou uma dica, você que está me ouvindo. Evita me defender. Que nem eu faço isso. Imagina você. Você não tem o talento que eu tenho para me defender. Imagina você que nem me conhece direito. Pablo, para de fazer as doideiras. Não sobe o pico dos marinos. Faz isso. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. E se você evitar me defender, vai sobrar energia para você governar. Mas estão falando mal de você. Fala assim, realmente, ele é pior do que você imagina. Solta só essa. Ponto. Faz isso na sua vida e na minha. Não precisa você defender. O problema é que todo mundo quer defender. Aí fica aquela história de Lula, de Bolsonaro, de não sei o que, tanto faz. Vamos segurar as perguntas aqui, porque é ao vivo e é online. Quando é presencial, a gente só fica respondendo perguntas. Só perguntas, só perguntas. Só que aí agora eu vou abrir as perguntas lá. Então segura aqui. Eu ouvi o Nézio falando para vocês fazerem perguntas, vocês vão ter que fazer pergunta para você mesmo, tá? Ou então vocês podem até entrar no link aí, no Telegram, se alguém conseguir para vocês, e fazerem as perguntas por lá, que agora eu já vou responder algumas, tá bom? Eu não vou parar aqui o online, porque... vocês estão sem celular? Então esquece. Vocês podem fazer o seguinte, faz pergunta no papel, manda e alguém digita lá, no Telegram, tá? É porque esse IP é 100% online. Se eu entrar nessa aqui, eles vão desconectar de mim. Presta atenção. Quando você começa a entender o significado, e o significado, ele fortalece a sua nova frequência, aí você fala, mas como que eu não vi isso antes? Quem aqui presencialmente não tinha ouvido a diferença de salvação e reino? Levanta a mão. Isso é assustador. Por quê? Porque está escrito. Eu amo quando alguém fala, irmão, você tem uma revelação fresca do alto. Eu vou te falar, eu sei que é um fresco. Porque isso é mais antigo do que 2 milênios. Jesus, toda a fala dele, ele fala assim, é chegado o reino. É chegado o reino, é o reino, é o reino. Aí você fica, da onde que eu tirei isso? O que é a treta? Nós vamos fazer agora, todo mundo. Nós vamos ativar novos significados para as principais áreas da nossa vida, para os principais assuntos. Primeiro você vai ser verdadeiro. Então eu vou ter que me esforçar agora para sair verdade aí de dentro, porque todo mundo gosta de falar de forma maquiada para não ter treta com ninguém. Abre aí o Telegram. Vocês vão fazer o seguinte.
Vocês vão escrever assim, ó. Vocês vão escrever não, vocês vão dar significado para uma coisa. Eu vou falar a palavra e você precisa ser verdadeiro. Então vamos lá. Você vai dar o significado real da sua cabeça para uma palavra. E a primeira palavra que você escrever vai ser mentira. E eu consigo te provar que é mentira. Por quê? Porque seu cérebro é configurado para ser mentiroso, para não ter treta. Fala assim comigo, eu não importo de ter treta. Eu quero saber a verdade. Então, tá bom. Vamos ver se vocês de primeira. Nunca nenhuma turma do MEDP conseguiu fazer isso de primeira. Nunca vi. Vamos ver então. Quem verdadeiramente dá conta de se expor e falar a verdade sobre o significado da palavra família aqui. Seu cérebro ele quer colocar a coisa boa. Eu quero saber o seu significado. Hã? Briga, ó, começou. Nunca foi tão rápido. Deve ser porque online é mais rápida a conexão, né? Briga. Não, então, aí só você. Ninguém copia o seu. Coloca família, igual a briga. Você tem que escrever, escreve. Fala. Prisão. Põe prisão você. O outro, pressão. Ó lá. Ó, família é karma. Gostei dessa. A outra, Ridalva Lopes, que está online, escreveu desafio. Vai passando. Teste de paciência. Treta, confusão, bloqueio. Fracasso sem rumo. Abuso. Alguém escreveu tanto faz, conflito, desconforto. Fecha os olhos, todo mundo na transmissão. Está aparecendo aí, ó, vergonha, vício, fofoca. Fecha os olhos, respira bem fundo. Fala assim, eu darei um novo significado para esse driver. Família não significa isso. Me ensinaram dessa forma, mas eu governo sobre esse significado. Não define agora, só fica nisso, tá? Coloca aí agora a palavra dinheiro. Vamos lá, vocês vão gostar do que vai acontecer agora. Vai ser bem doideira. Coloca a palavra dinheiro. Podia colocar alguém com uma placa falando para eu beber água, porque eu esqueço de beber água. Por gentileza. Conta para mim, o que é dinheiro agora? Ó, vamos fazer um combinado. Tem algumas pessoas que já me seguem há bastante tempo, é aluno de uma coisa ou de outra. Você que realmente já ressignificou, não participa da tarefa. Tá? Quem já ressignificou, não faça isso. Eu preciso tratar quem não está ressignificado. Vamos lá então. Dinheiro. Prisão. Difícil. Dor, maldição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou falando uma palavra e estou ouvindo 100 significados diferentes. Alguém sabe responder por quê? Cada um tem um significado. Porque quem é o significado? O ambiente, a situação e as pessoas. Então vocês não passaram pelos mesmos lugares. Vocês não entenderam da mesma forma, mesmo passando no mesmo lugar. Tem uma pessoa na família, próxima a mim, que todos os irmãos são pobres e um só é muito rico. Todos eles foram tratados do mesmo jeito na família. Por que um ficou rico e o resto tudo é pobre, miserável? Alguém responde para mim. Sabe o que é? Os novos significados que ele foi instalando, porque no começo todo mundo recebeu a mesma base. Sofria na roça, tudo igual. Só que as conexões, os ambientes, a frequência que o outro foi acessando foi trazendo novos significados. Você sabe quem é Pablo Marçal na sua vida? Alguém que te dá novos significados.
Esse é meu significado aí dentro. Uma máquina de dar novos significados. Mas eu não achava isso, eu te ouvia e mudou. Bum, minha cabeça. Novos significados. Então o que acontece? Dinheiro é uma treta gigante na cabeça de um monte de gente. Mas você precisa descobrir na sua cabeça o que é. Senão não resolve. Ressignificar é dar um novo sentido. Se você tiver orgulho, se você tiver orgulho do sentido que você tem e não tem resultado com ele, você não vai crescer e vai ficar orgulhoso. E orgulho é luciferano, para você saber. Vamos para o próximo. Escreve igreja. O que significa de verdade igreja para você? É o quê? Teto, religião, julgamento. Vamos. Hã? Trava, alienação, hã? Manipulação, hã? Obrigação, prisão, olha lá, controle, dinheiro, estou vendo ali, ó. Beleza. Por que você está colocando isso? Fala todo mundo com a boquinha, quem está ao vivo aqui, quem está online. Fala assim, ó. Porque é o meu significado. Você já colocou o que aí? Colocou família, dinheiro, agora põe casamento. Alguém escreveu ali, igreja igual moda. Tem alguns que estão escrevendo os novos significados, né? Igreja comunhão, igreja conexão, igreja futrica. Igreja obrigação. Você sabe por que a pessoa respondeu igreja obrigação? Porque os pais obrigavam a pessoa a ir. Instalou o significado. Eu tenho que ir na mar. Quando você é igreja dentro da sua casa, você não importa de ir lá no prédio, no auditório. Porque templo não existe. Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Tem 2000 anos que parou de existir templo. No cristianismo não tem templo. Qualquer outra religião pode ter. Cristianismo não. Toda religião precisa de um templo. É por isso que o cristianismo, apesar de ser categorizada como religião, ela não é uma religião, tá? Anota aí o que significa cristianismo. Lifestyle, é estilo de vida. Nunca foi templo. Nunca foi. Jesus, inclusive, foi parar numa cruz porque ele falou, não precisa de templo. Aí a galera surtou e falou, vai morrer. Você atentou contra o templo. Então o que significa esse negócio? Significa uma coisa bem forte. Quando você fala agora, conta para mim a verdade sobre o casamento. Vamos ver a força do significado que casamento tem na sua cabeça. Fala a verdade. Vai devagar, que é o que vocês mais falaram rápido. Hã? Fracasso, infelicidade, medo, prisão, insatisfação, parto, fardo, olha lá, ó. Decepção. O outro escreveu amadurecimento. Tem gente que já ressignificou em algum programa que a gente faz, né? Olha lá, traição significa casamento. Em alguma aula, né? Ah, tá certo. Aí cada um tá colocando aí, ó, briga, paciência, salvação ao casamento. Tá errado esse drive. Tá errado. Olha lá, abandono, anulação. Tô vendo aqui, ó. Bloqueio. Passou de novo ali, ó. Maldição. Me responde uma coisa. Tem como você ter um casamento realmente próspero tendo esse drive sobre casamento? Não. Tá bom. Então coloca aí agora filhos. Não, mano, nós vamos resetar a sua cabeça. Se você tiver afim, vai ser massa. Quem já ressignificou, ajuda não abrindo a boca, nem colocando coisa boa. Eu quero só mostrar para vocês o real significado. Para de ficar falando pela fé, ou o que eu quero. É o que é. Diferente. Olha lá, peso, credo. Fala aqui, vai, de verdade. Trabalhoso. Prisão, fim da liberdade é prisão. Quê?
despesa, hã? Sofrimento. Tem gente que online não está entendendo. Eles estão escrevendo amor, bênção, herança. Vocês estão entendendo? Eu não pedi para vocês falar o que a Bíblia diz, o que Deus acha, o que Deus fala, não. Eu quero saber o seu drive mental, é diferente. Filho dá trabalho. Olha lá, trabalho, responsabilidade, tal. Beleza. Vamos lá. Coloca aí agora. Política. Política. Nojo, né? Escreve aí. Preguiça. Hã? Roubo. Bandidagem. Coloca aí. Que mais? Traição. Que mais que é política? Tá bom. Agora coloca empresa. Coloca só o real, só o que você acha mesmo. O que é empresa para você? Escravidão. Nossa, que tanto de drive mental legal que você tem. Só por isso que tá precisando estar aqui, né? Nossa, não sei nem como é que tá em pé. É muito massa. Todos os drive mental, quando eu tô precisando de um ruim, eu olho pra você aí. Ali é batata. Ali, ou ela entendeu o jogo, ou então tá ruim, menino. Empresa é ilusão. Uau. Desafios. O que mais? Fala a verdade. Oportunidade. Pela fé. Brigas. Dinheiro. Desgastante, opressivo. Olha lá. Dívida. A pessoa tem. Imagina uma pessoa que tem um drive mental sobre empresa com dívida. Ela não quer ter mais isso. Briga de ego. Falência. Muita responsabilidade, preocupação em empresa. Tá. Coloca aí agora tempo. Coloca tempo. Tempo. Coloca tempo. O que é tempo? Tá proibido responder vida. Tempo não é dinheiro, não? Eles falaram isso na sua cabeça desde pequeno. Tempo é dinheiro. Tempo é o quê? Escasso. Tempo é o quê? Fala assim comigo, ó. Cada palavra tem um significado. E é diferente em cada cabeça. Então tá bom, o que nós somos de verdade? Nós somos a configuração de todos os significados. Presta atenção no que eu estou falando. Nós somos a configuração dos nossos significados. Fala com a boca assim, ó. Nós somos a configuração de todos os nossos significados. Vamos colocar o último aí. Coloca paternidade. Abandono. Foi você que falou? Achei que era ela. Qual que é o seu agora? Fala. Não sei. Resistência. Desistência. Amor. Ausência. Paulo, você acha que todo mundo tem problema? Acho não, tenho certeza. Medo. Tá bom. Eu posso continuar fazendo 40 testes aqui. Mas vou parar agora. Ok? Então respira fundo agora. Você vai fazer um risco na frente desses drivers. E vai agora colocar o que você deseja dar como significado para cada uma delas. Mas antes eu vou te explicar. Tá?
Se você quiser copiar meu drive, você copia, mas você pode pôr o seu. Fala assim comigo, meu driver faz mais sentido para mim. Eu gosto de copiar drive de gente que é governante. Eu sou assim, tô falando de mim agora. Eu gosto, porque encurta caminho. Aí depois eu faço um upgrade, tá ligado ou não? Então eu tô de boa, eu vejo que a pessoa pensa de jeito, falo, eu vou pensar igual ela, no percurso eu ajusto. Eu não fico com orgulho de copiar nenhum drive de ninguém, eu copio de todo mundo, que é top, mas só de quem está nível acima. Quem está do meu nível para baixo, é nem a pau, não copio de ninguém, de jeito nenhum. Meu negócio é para cima. Vamos lá. Deus, meu drive é amigo. Não, a gente tinha que pôr o último. Vamos testar o último, sendo bem verdadeiro. Vamos testar o último. Anota aí, escreve seu nome. Seu nome, escreve seu nome. E aí você vai me contar qual que é o drive que você tem desse nome, dessa pessoa, que é você no caso. Escreve aí. Responder algumas perguntas aqui, ó. Como parar de pensar que ser rico está muito longe da minha realidade? Está muito longe da sua realidade, porque você se vê pequena demais e acha que a riqueza é muito grande. Tem que ter uma equalização de imagem. Você precisa de crescer e chegar na estatura de energia e entender que a riqueza foi feita para você e não para você servir ela, tá? O que é graça? Favor imerecido. O que é isso? Eu vou te explicar. Você vai escrever assim, ó. Graça não decola avião. Deus nunca vai decolar um avião sem piloto e sem combustível. Você tem que saber disso. A graça é o seguinte, foi o que aconteceu do meu voo de ontem de Gramado para cá. Quando eu fui, o vento estava contra, então demorei um pouco mais para chegar. Na volta, a galera que estava na Mentor fica, podia demorar 10 horas, podia fazer não sei o quê. Aí alguém falou, podia ter um vento contrário. Só que o vento estava a favor e a gente chegou mais rápido. Só para você ter uma noção, um avião pega 700 por hora o meu. Quando tem vento forte, na cauda, a gente chega até 900 km por hora. É muito louco. Só que quando o vento está muito forte contra o avião de 700, voa 500. É doido ou não? É assustador. Um dia eu fui com um vento de 93 de proa. 93 nós. O avião parecia que estava velejando. Devagar. Quando tem esses mesmos 93 de cauda, o bicho vira um foguete da NASA. O que é o favor? O favor é um vento de cauda que acelera seu resultado, mas não decola seu avião. Você tem que saber disso. Toda impossibilidade que Deus vai usar você é em cima da possibilidade que você está já praticando. Ele não vai agir com impossibilidade para quem está parado. Fala com a boca para destravar. Fala assim, a graça não decola avião, mas empurra. É isso. Engraçado que para decolar precisa de vento contra, para pousar precisa de vento contra. Então não é nada ruim ter gente contra você, está mostrando que é para você decolar. E algumas vezes também para você pousar com segurança. Ver que tem gente contra você é um dos sinais que você está cumprindo aquilo que ele te chamou. Fica em paz. Mas o sinal que você está debaixo da graça é o ventão te empurrando. Aí aquele motor foi desenhado para bater 700 km por hora. O avião vai com tudo a 900, 200 km a mais por hora. É assustador ou não? Esse é o favor. Chama graça imerecida. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é assim, ó. Quem se mata perde a salvação? Se você for católico, você foi ensinado que perde. Eu não quero desfalar o que a igreja te ensinou, mas a causa número 1 de morte no mundo é suicídio, e tem um acordo das pessoas nem tocarem nesse assunto para não proliferar ainda mais, tá? Jornais não ficam falando disso, ninguém fala disso. Você já percebeu ou não? Que é um assunto assustador. Mas se a salvação vem do sangue, quem que consegue cortar ela? Ninguém, absolutamente. Eu não vou com a minha boca falar assim, ó, o fulano que faz isso não perde, porque como existe um pacto sobre esse assunto, eu prefiro que ele se mantenha assim para todo mundo continuar em dúvida em relação a esse assunto. Você entende o que eu falo ou não? Mas eu já respondi, ficou clara a resposta? Ninguém valida o sangue, mas eu prefiro continuar com esse pacto mundial para ninguém ficar, não perde, não, então peraí. Ficou claro, né? Como funciona a experiência pós-morte até a vinda de Jesus? Existe um lugar chamado Hades, de um lado está o hall do inferno e do outro está o paraíso. A galera está lá.
esperando o momento. Poderoso. Quem tiver acordado e vivo, quando fala acordado é quem está com o corpo. Depois eu vou explicar direitinho isso. Quando Jesus voltar, se for parte das primícias, vão subir aos céus de forma assombrosa, tá? Como identificar em qual camada da identidade estamos? Assiste um vídeo no YouTube que chama As 7 Camadas da Identidade. Vai ficar muito claro para você. Anota aí, As 7 Camadas da Identidade. Como descobrir a identidade? Já contei isso aí, essa pergunta é de alguém que chegou atrasado. A da criação é Gênesis 1:26 e da regeneração é só hoje. Como desbloquear a repetição de padrões da minha vida? Trocando significado, é o que eu estou ensinando agora. Tá bom? Vai apagando as perguntas que eu já respondi, por favor. Então vamos lá. Qual que é a palavra? Qual que é o drive mental em relação a você, seu nome? Parado? Medo? Improdutividade? Fracasso? Ousado? É o quê? Escondido? Incapaz? Procrastinador? Impulsiva, Nayara escreveu aqui, tem gente em choque aqui assistindo, então quer dizer que a salvação não é perdida. Eu vou explicar mais uma vez. É um dom gratuito. Se é gratuito, não é algo que você possa fazer, é um dom. Deixa eu te explicar sobre dom. Vocês já viram que tem pastores que às vezes caem em adultério, faz um regaço e Deus não tira o dom dele? Já viu ou não? Já ou não? O dom é irrevogável. Se fosse pelo comportamento, ninguém ganharia. Se você errou, ele ia tomar de todo mundo, ele não toma de ninguém. Só que você fica em paz, vai pagar pelo que você está usando, como você está usando esse dom. Vai pagar tanto na terra como no dia do juízo. Fala com a boquinha assim, os dons são irrevogáveis. É um presente, amigo. Eu sei que é uma pessoa normal dar um presente para alguém te desagrada, você vai lá e fala, me devolve meu presente. Você faz isso? Você que é bobo, igual eu. Fiquei com raivinha. Você deu um presente para a pessoa, você vai tomar o presente? Você faz isso? Você tem coragem de fazer isso? Imagina Deus te salvando, fala, olha, você pecou hoje meio-dia, eu vou ter que tirar a salvação. Aí você fala, não, então me deixa ser salvo de novo. Tá salvo de novo então. Não peca, hein? Aí quando dá 6 horas da tarde, você cai em pecado, ele fala, vim buscar a salvação que eu te dei de novo. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça de vocês, isso não é doutrina teológica, isso é lógica. Não faz sentido. Pega lá os versículos, vamos conversar, mas entenda uma coisa, Deus não é igual a você, nem você toma o presente que você dá para os outros, imagina ele, amigo. Você só não vai reinar. A confusão de quem acha que perde a salvação é porque não entende o reino. O reino é claro, não vai reinar. Ponto. Essa imagem que você tem ao seu respeito, ela determina onde você vai chegar, em quilômetros, tá? É medroso, 10 quilômetros de progresso. É procrastinação, 11 quilômetros. É um cara fraco, 15 quilômetros. Governante, não tem limite de quilometragem. Faz o que quiser. Fala para nós aí, o que você acha? Que eu acho não, o que eu vivo, o que eu tenho certeza ao meu respeito. Governante é o drive mental que eu tenho do Pablo Marçal. Governa sobre o caos, governa sobre matéria mentirosa, governa sobre perseguição, governa sobre tudo, pode falar o que quiser, desce o bambu. Nós estamos aqui, amigo. Mas tem uma coisa que eu tenho que te mostrar. Falei no avião ontem. Se você é uma pessoa que tem alguém que não gosta de você, essa pessoa tem uma pedra na mão, seu avião está no hangar, Nésio, uma pedra quebra um vidro. Deixa eu contar para vocês, quanto que custa o para-brisa do jato? R$500 mil. Só o para-brisa. Se quiser dar um prejuízo para mim de R$500 mil, pega uma pedra e quebra meu para-brisa. Meio milhão de reais só o vidro, pequenininho, desse tamanho assim, ó. Uma janelinha assim, outra assim, do mesmo lado ali. Só que quando sua frequência é alta e você não está parado, a pessoa que quer acertar seu avião com a pedra, ela é lunática. Você está a 40 mil pés, a pedra dela não chega nem a 50 pés. Você está a 40 mil. Mas eu posso contar um segredo para você? Fica parado na vida para você ver se você não vai levar pedrada. Tá tudo bem.
Se eu sou alguém que fica parado para se esconder, para se defender, para ter estabilidade, não, o voo é muito perigoso, eu vou ficar quietinho. Perigoso é um doido com a pedra na mão. Inclusive quero mandar um beijo para um amigo meu, Delino Marçal, que é um cantor que já ganhou um Grammy Latino lá de Goiás. A mãe dele foi assassinada dentro da igreja por um lunático. Foi assassinada ontem, fiquei sabendo. O cara ia matar a própria esposa e o próprio filho, arrancaram o cara dentro de casa e soltou um louco na rua. Ele saiu andando, achou a igreja, arrebentou com a porta, pegou um ferro e espancou a mãe do Delino. E ela estava pregando o evangelho na hora. Foi lá e crau! Bateu uns trem na cabeça dela, a pessoa morreu, não estava fazendo nada. Terrível isso. Meus sentimentos, irmão. Eu te mandei mensagem aí, mas eu estou te falando aqui agora. Quando você olha para você da forma errada, já era. Já era. Você olhou para você da forma errada, todos os outros drives vai ser corrompido. Todos. Primeiro você corrige o drive com Deus. Depois você corrige o drive com você. Automaticamente você vai corrigir seu drive do jeito que você olha para as pessoas. E aí as outras coisas você vai colocando novos significados, novos significados, novos significados. A Raíssa Gomes escreveu ali, Raíssa, decepção. Imagina você acordar todo dia e ter esse significado ao seu respeito. Fracassado. Você olha para você e tem um significado, endividado. Manipulado. É o seu significado. Corta isso hoje. Vamos dar novos significados agora. Se onde você estiver agora, fica de pé. Fica de pé. E eu quero que você tenha uma experiência maluca. Nós vamos ingressar num lugar que só uma pessoa pode entrar lá dentro. Chama Salão da Sua Alma. Às vezes algumas pessoas não gostam quando eu falo isso. Não posso fazer nada, não vou agradar ninguém. No salão da minha alma, nesse lugar secreto, só entra eu e Jesus. Nem a Carol entra, nem filho nenhum meu entra, nem o meu melhor amigo entra, nem ninguém entra. É um lugar onde eu danço com ele. É um lugar onde eu higienizei, tirei todo o sapato. Lá a gente entra descalço. Lá a gente não aceita ninguém. Alguém fala, mas a sua esposa é uma só carne com você. Pois é, por isso que ela entra na sala anterior. Nessa é só eu e o Senhor. Nesse salão nem a Carol entra. E a Carol é tudo que eu mais desejo, pra você saber. Mas eu não deixo ela entrar lá, porque às vezes ela não entende o que está acontecendo lá e ferra lá sem querer. Eu não sei se vocês não entenderam o que eu falei, né? Existe um salão na sua alma que só você e Jesus podem entrar. Porque Jesus não tem opinião. Ele tem fatos ao seu respeito. É onde você conversa com ele que ninguém pode ouvir. Esse salão aí. Coloca a senha e dá a senha para ele. Pá, por que tem que dar a senha se ele já sabe entrar? Porque ele não entra se você não der a senha. Ele te respeita. Por isso que fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E aí eu vou ceiar com você. Esse é um lugar de intimidade seu e dele. Nós vamos mentalizar agora todo mundo. Vai ser uma mentalização bem forte. E na hora que você entrar, eu vou te contar como é que funciona lá dentro. Lá é um lugar em 360 graus. Um lugar de dançar. Tem música. A música que vocês dois gostam. Só que tem um problema. Cada um desses significados é um quadro. Então tem um quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, de todos os significados da sua vida. De tudo que já falaram a seu respeito, ficou engarranchado aí. E eu estou explicando antes para você já ir com raiva lá. Com ira, na verdade. Raiva não vai resolver. Quando você entrar nesse salão, você vai falar, Jesus, eu vou pôr tela nova e eu quero que o Senhor me ajude a pintar. Vocês estão prontos ou não? Nós vamos pintar novas telas. Só que ele que vai pintar junto com você. Esse salão é onde você guarda o significado da vida. Então tem um quadro seu, um quadro de Deus, dos principais coisas que você vai governar. Então ele vai te ajudar a pintar. Antes de começar a pintura, eu vou te contar uma coisa. Deus é meu amigo. Eu sou governante. Casamento é investimento. Filho é bomba nuclear do reino. Empresa é metralhadora do reino. Eu fui colocando novos significados para todas essas coisas.
Não só coloquei, mas como exerci e ensinei. Melhor jeito de reforçar um drive mental é viver, crescer em cima disso e ensinar isso. Aí o drive fecha o circuito e fala, realmente é real na sua vida. Política significa politeia, significa organização de cidade. Só que os malvados fazem de tudo para você odiar isso, para você ficar fora e você não participar do governo na Terra. Só para vocês saberem, tá? Você tem que gostar de política, porque no governo terrestre de Jesus vai ser político. Não, mas eu não estava preparado para isso, não. Você não acha que esses caras de urna eletrônica vai mandar em Jesus, não, né? Vocês estão por fora, não estão? Não vai ter urna, sabe, a democracia. Não tem, é monarquia. Ele é um rei. Não existe isso. E aí você fala, mas eu odeio isso. Perdeu o governo numa hora que não era para perder. Se você não exercer governo a partir de agora, você ficar com a aversão do assunto, aí você está fora dessa esfera. Aí você fala, mas eu achava que era, achou demais. Eu não te chamei para você achar nada, te chamei para você viver. Então o canal das coisas. Como que o Senhor vai patrocinar você se dinheiro na sua cabeça é do demônio? Como que as coisas, como é que eu vou pôr armamento na sua mão se você não dá conta de resolver treta? Você corre de treta, você se esconde. Vocês querem dar novos significados, sim ou não? Fecha os comentários agora. Fecha os comentários. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar. Essa senha só entrega na mão do mestre, que é Jesus. Lá é um lugar que todos têm proibição para entrar. Alguns de vocês falando, posso trazer minha filha? Deixa a sua filha no salão dela, ensaia ela, ensina ela a só colocar o Senhor lá dentro. Não coloque cônjuge, não coloque filho, não coloque pai, não coloque pastor. Deus me livre, tem gente que tem pastor lá que o pastor tem a senha para você entrar. Tem gente que fala, não, eu confio tanto no Senhor, pastor, você fica com a senha para eu não esquecer, tá? Aí quando eu for entrar, a gente entra junto. Que dia. Nem a minha esposa amada e desejada, mais que tudo, tem a senha desse lugar. Imagina os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fecha os olhos. Bora fazer uma mentalização louca. Respira. Respira. Fecha os olhos e entra na frequência. Pensa você entrando num castelo agora. Você está passando num castelo onde tem vários seguranças agora. E eles olham para você com reverência, porque eles guardam o salão da sua alma. Você vai bater uma senha nova aí. Olha aí, com a sua mão direita, você vai bater uma senha. Destravou a porta. Era a porta mais poderosa de todas. Anti-bomba, anti-chama, anti-terremoto, anti-tudo. Esse lugar é altamente blindado. Você acabou de acessar. Fecha a porta, ela fecha em automático. Está travado. Lugar mais seguro da existência. Olha em 360 graus agora. Chega no meio do salão. 360 graus. Todas as obras estão pichadas. Todas as obras estão manchadas. Infelizmente alguém jogou fezes nesse ambiente. Ele está fedendo. Ele está todo distorcido. Olha esse quadro onde está escrito o seu nome. Está todo rasgado, todo moído, todo destruído. Olha o quadro logo ao lado. É o quadro sobre Deus. A tela está preta. Olha o quadro ao lado, sobre família. Era para ter a foto poderosa da sua família, num quintal, tomando um belíssimo café da manhã, num grande gramado, no quintal da sua casa. Mas está completamente destruída a imagem. Olha no lado. Seus grandes negócios que eram para estar ali. Está um fardo. Você com uma sacola de 10 toneladas na sua cabeça. Olha para o outro lado. Igreja. Olha para você ver, você cheio de ferimento. Horrível essa imagem. Você foi machucado e ficou essa imagem. Isso não é verdade. Continua olhando. Olha esse quadro sobre dinheiro, sobre riqueza. Que
Que horrível esse quadro. Você parece um jumento e o dinheiro está montado sobre você. Você é escravo disso. Vai olhando cada quadro. Olha sobre política. Você tem pavor até de olhar para esse quadro. Olha cada uma dessas palavras. Cada uma das palavras que você escreveu está aí. São vários quadros. Pode continuar olhando. O salão é seu. Você já olhou o quadro de Deus? Você olhou o quadro do seu nome? Você está olhando cada um, de família, de casamento. Você está olhando cada quadro. Não é o que tem que ser. Tem alguém na porta agora batendo. Eis que estou à porta aqui, do lado de fora, filho. Eu posso entrar? Posso? Fala assim, ó, respira bem fundo. Fala assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Entra aqui correndo. Vai lá, abre a porta para ele. Alguém que tem um sorriso assustador. Alguém que vem em vestes que você nunca viu um ser humano usar. Ele entra e te dá um abraço. Se abraça agora. Se abraça. Fala: obrigado, Jesus, por você ter vindo. E ele te coloca numa cadeira agora. E ele vai tirando quadro por quadro e falando para você: isso aqui é mentira, isso não é a verdade em relação a você. E ele tira todas essas telas. E ele começa a lavar todas elas com sangue. E o sangue começa a apagar tudo que tem nessas telas. Tudo. E ele pega, te dá um pincel, te chama para divertir. Se segura assim, ó, se abraçando. Ele pega um pincel agora e dá um na sua mão, na dele. E ele coloca uma música que você gosta, uma música sua e dele. Pensa nela agora. E ele e você começa a desenhar agora a imagem do Deus vivo, como é que ele é na sua cabeça. Um Deus amoroso. E aí você consegue agora ter uma imagem nova. Deus é seu amigo. Você escreve lá assim, ó: Deus é meu amigo. Coloca o quadro. E agora ele começa a desenhar você, como você é na cabeça dele, antes da fundação do mundo. E você coloca esse quadro agora. E agora ele começa a desenhar você e sua família. Eu sei que você acha que não pode ter mais filhos, mas ele colocou mais filhos que você imaginou e pediu. E aí você coloca esse quadro agora. E você fala: não, mas isso aí são 10 gerações, o que é isso? Não, essa é uma festa no final de semana. Você, seus filhos e seus netos. E aí esse quadro é assustador. Você que não pode ter filho, você já sabe, acessa isso agora. Esse quadro é dele, não é seu. É herança dele, não é sua vontade, é dele. Acessa os seus filhos agora. Vocês que tinham medo de ter filhos, libera agora, faça o download dos novos filhos. Eles já existiam antes da fundação do mundo. Para por um pouco e fica olhando para esse quadro. Que quadro assustador. Ah, como é bom. Está escrito aí: herança, ogivas do reino. Ele pega a próxima tela que ele lavou com sangue e coloca a tela da riqueza. E ele coloca a sua família de novo lá. Ele fala: eu te faço rico para você honrar os da sua casa. Eu te dou a riqueza para isso ser munição. E agora ele pinta um novo quadro com você das suas empresas. Não vai ser mais fardo. Vai estar escrito assim, ó: favor. Eu vou te patrocinar. Eu vou te dar invenções. Eu vou te dar métodos. Eu vou te ensinar processos. Eu vou te fazer forte. E aí ele coloca esse quadro: a sua empresa sendo uma grande metralhadora nessa geração, para alcançar pessoas. E ele continua pegando quadro por quadro. Ele ia desenhar todos os seus filhos num quadro, mas ele te falou: vamos desenhar um quadro para cada um, porque cada um é individual. E aí ele pega o seu primeiro filho agora, e ele cura o seu primeiro filho, porque ele foi deixado para trás. E o quadro de governo está lá, o seu primeiro filho. E agora ele te dá o segundo quadro do seu segundo filho, e ele coloca lá: eu chamei esse para isso. E ele confirma isso no seu coração.
E ele pega o quadro do seu terceiro filho e coloca. Ele coloca e você fala: meu Deus, essa é a minha vontade. Eu não queria que você tivesse medo de colocar esses quadros aqui. E ele coloca de mais um filho. E ele olha para você e fala assim: não precisa ter medo, eu vou te patrocinar. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Você nunca vai ver, uma promessa que eu te faço, você nunca vai ver uma família quebrar por causa de filhos, porque eu sou patrocinador das famílias e dos filhos. E você que achava que não podia ter filhos, você que achava que não podia ter filhos, eu tenho certeza que você pode. Eu te libero, pode prosperar nisso. O Senhor agora está pintando um quadro de um novo tempo, uma nova estação. É o da igreja gloriosa. E nele, a pintura é a sua casa. E a pintura é você servindo outras famílias. Que pintura linda! A sua família servindo outras famílias. A sua família resgatando outras famílias. Olha que pintura linda. E não sei de onde que ele consegue colocar tantas famílias. São milhões de famílias. Só por causa da sua casa. Só porque você não desistiu do seu casamento. Só porque você não desistiu dos seus filhos. Só porque você não desistiu de governar. Essa é a pintura que ele mais demora. É a que ele mais ama. E ele coloca um vestido de noiva nessa pintura. E ele fala: eu dei minha vida por isso. Eu dei a minha vida para que todos que crescem em mim tivessem a vida eterna. E eu vou voltar e vou buscar minha noiva. Assim como meu pai casou com Israel, eu vou casar com a igreja. E a pintura mais bela é o maior quadro, é o que ele mais ama. A comunhão das famílias, as comunidades, as tribos. E ele desenha todas elas. E esse quadro, você pega de um lado, ele pega do outro, ele coloca: ame a igreja. Seja curado das suas feridas, da aversão que você tem desse assunto. É eu que patrocino. Se você não concorda com alguém, não se levanta contra, porque toda vez que você faz isso, você se levanta contra mim. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem. Deixa que eu acerto com elas. Olha para mim, filho. Deixa que eu acerto com elas. Para de se levantar contra aqueles que eu chamei. Nunca mais faça isso.